Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as minhas leituras de janeiro ao final de junho, tá bom? E antes de eu mostrar os livros para vocês, só vai me desculpando aí galera, porque se eu espirrar ou tossir, eu venho aí mais ou menos de uns 3 dias aí de uma gripe bem forte que me derrubou, inclusive até a voz tá meio diferente, mas hoje eu tô começando a melhorar e eu tinha que gravar esse vídeo. Por quê? Porque semana que vem eu tenho muita coisa para fazer relacionada ao meu trabalho. E se eu não fizesse esse vídeo, ia demorar muito e ia acabar que eu ia acumular muita coisa e eu não ia conseguir fazer esse vídeo que eu estava querendo fazer das primeiras leituras do primeiro semestre, que é de janeiro a junho, tá bom? Então, galera, sem delongas, vamos começar por esses 3 livros aqui do mesmo autor, que eu estava até, acho que eu expliquei para vocês quando chegou os livros de março, que os livros que eu estou lendo de literatura brasileira é para entender mais a história do Brasil, começando pela literatura brasileira. Então, comecei a ler José de Alencar, li 3 livros dele, não pretendo ler mais, para mim está suficiente esses aqui. A Senhora, na verdade, Senhora, de José de Alencar, Iracema e o Guarani, que foi o que eu mais gostei. Se eu fazer uma releitura, eu vou fazer do Guarani, tá bom? Eu sei que José de Alencar aqui, a Senhora, ele vai retratar muitas relações humanas, na questão da ambição, das relações sociais. Eu até anotei também aqui assim, dos interesses, para as pessoas subirem a ascensão social por meios de interesses, né? Então, achei interessante, uma boa escrita, mas não me cativou muito, tá bom? Agora, Iracema, achei interessante, até por conta que ele traz um pouquinho do aspecto do índio, né? Eu sei que às vezes o José de Alencar ele quer idealizar muito, mas eu achei bastante interessante ele trazendo o aspecto cultural do europeu, do indígena, a miscigenação, né? Envolvendo uma indígena e um europeu, que é o Martinho português, e a Iracema. Inclusive ela morre no final do livro, dando spoiler aí. Então, Iracema e o Guarani, que foi o livro que eu mais gostei do José de Alencar. Sei que muita gente não gosta, eu já ouvi muita gente falando, mas ele trata muito aqui sobre a natureza brasileira, questão geográfica, muitos nomes que eu já ouvi falar, nem sabia, e ele traz de uma maneira muito explícita aqui no livro, né, do aspecto regional, e a cultura do europeu e do índio também. Tanto no Iracema que ele traz, mas aqui também ele traz no Guarani, né, até na questão do canibalismo dos índios, não é todos os povos indígenas que têm essa cultura, mas alguns têm, ele traz, ele retrata aqui no livro. E eu achei bastante interessante até o que ele tenta trazer no Peri, que é o índio, a coragem, tem até alguns aspectos filosóficos ali, né, do Peri, mas é uma leitura bem agradável e que eu mais gostei. Quem sabe posso fazer uma releitura mais para frente desse livro, tá bom? Seguindo aqui, James Pinsky, As Primeiras Civilizações, História Natural, História Social, Agricultores e Criadores, Mesopotâmicos, Egípcios e Hebreus. Ele escolheu 3 civilizações antigas do Oriente, os Mesopotâmicos, os Hebreus e os Egípcios, e ele mostra de maneira clara o aspecto social, cultural desses povos, a tecnologia daquela época lá dos egípcios. E eu acho bastante interessante esse livro, por ele ser uma porta de entrada para outros livros
para conhecermos mais outras civilizações. E acredito muito que ele ajuda muito numa leitura em conjunto com a Bíblia, viu? Porque a Bíblia não mostra de maneira explícita o aspecto cultural, social e político daquela época. Aqui mostra, mas é de uma maneira bem superficial. Inclusive o livro é pequeno, ó. Tá vendo, pessoal? Livro pequeno. Beleza? Então fica aí a dica também desse livro. Outro livro que eu achei bastante interessante foi do... Eu acredito que fala assim, né? Já vi muita gente falar assim. Northrop Frye. A Imaginação Educada. Ele vai falar muito da importância da literatura, da importância de trabalhar o imaginário, que inclusive tem um livro aqui que eu vou falar sobre isso, tá bom? Um professor que indicou uns 3 livros sobre maturidade também fala sobre isso, inclusive indicação dele, desse livro. Então, assim, é engraçado porque se a literatura ela não for trabalhada de maneira, digamos que sólida na vida das pessoas, que eu acho que a linguagem ela é primordial em tudo. Né? Inclusive ele fala que o analfabetismo ele acha tão grave quanto a fome e tanto... Deixa eu só ver para não falar besteira aqui, pessoal. Tem que falar aqui, ó. Onde quer que o analfabetismo seja um problema, é um problema tão grave quanto a falta de alimento ou a falta de abrigo. Tá bom? Achei bastante interessante esse livro aqui, se você quer saber mais sobre trabalhar o imaginário, ver a importância da literatura. Esse livro aqui, ó, bastante interessante. Beleza? Agora, galera, um livro que acho que eu li eles entre janeiro e fevereiro, tá bom? Que vai falar mais sobre a maturidade. Cada livro fala de uma fase, a fase da adolescência para a vida adulta e já da vida adulta, tá bom? Dentre desses três, tem o Apanhador do Campo de Centeio, fase da adolescência, do Salinger, do Joseph Conrad, A Linha de Sombra, e Voo Noturno, de Antoine de Saint-Exupéry. Galera, dentro desses 3, gostei muito do Apanhador do Campo de Centeio. Ele fala muito ali sobre a fase da adolescência, aquela fase da rebeldia, sabe? E pretendo reler esse livro, porque tanto do aspecto de uma boa escrita, ele também é um ótimo livro para você trabalhar o imaginário. Né? Então, principalmente ali você tentando entender o que o Holden Caulfield, que é o personagem principal, você ao mesmo tempo que você quer ser, na verdade você tem que ser o psicólogo e o ouvinte dele, que ele só quer falar o que ele passou. Tá bom, galera? O Apanhador de Campo de Centeio. Gostei, pretendo fazer releitura. Só pegar a sequência, fase da adolescência, esse daqui, o autor, o Joseph Conrad, nesse livro aqui, ele já está numa fase adulta e ele vai descrever o que ele passou quando era jovem, quando ele teve, de maneira inesperada, ter que conduzir um navio, um barco, com os tripulantes doentes. Então, mas nessa fase aqui, ele meio que discutiu com o comandante e algumas coisas, sabe aquela fase que você acha que você é superior a tudo? Que você acha que sabe tudo, ninguém sabe nada. Então ele vai falar sobre isso daqui no livro. E aí o personagem na vida adulta, ele já consegue enxergar a prepotência, a vaidade, algo que ele não enxergava quando era adolescente. Tá bom? E aqui, galera,
de Antoine de Exupéry, O Voo Noturno, já é uma fase mais madura, né? Então, assim, ele tenta mostrar o peso da responsabilidade. Inclusive, esse autor, ele foi fazer uma missão na Segunda Guerra Mundial, ele era piloto, e ele desapareceu. O avião dele caiu no mar, não foi encontrado o corpo, e ele deixou uma vasta obra literária aí. Então aqui ele vai falar mais sobre a responsabilidade de você, principalmente ali a viagem que ele estava indo na Patagônia, indo ali pela Cordilheira dos Andes, e ele tenta meio que mostrar para o leitor, mesmo em perigo, você tem que completar uma missão quando a sua vida também está colocada em risco. E ele fala aqui, ó, que eu achei bastante interessante, que ele fala isso daqui, ó. As aventuras de um piloto e de um telegrafista enfrentando uma tempestade que atinge desde a Patagônia até as Cordilheiras dos Andes, onde existem os que comandam e os que apenas obedecem, ou os que modelam os desejos e os que os transformam em ação. Interessante isso aqui, né? Fica a dica aí, um livro curtinho, tá bom? Mas assim, é interessante, mas não pretendo reler esse livro não. Agora, galera, 2 livros que eu li. Um vai falar sobre a fase, não é nem a fase, foi o primeiro livro do autor, que ele é muito difícil, ele é complexo, ele é paradoxal, que é Machado de Assis. Escreve muito bem, né? Então eu estou tentando ler as obras dele de maneira cronológica, então comecei por Ressurreição. Inclusive fala que ele escreveu esse livro mais por necessidade de escritor, na época, pelo ofício, para ter o seu pão de cada dia. Então, assim, eu não gostei muito desse livro. Não gostei até o jeito que ele fala de uma maneira sobre o amor, sobre o ciúme, sobre você ter o confronto entre o ciúme e o amor. E não gostei muito não, tá bom? Agora A Mão e a Luva, ele já tem um pouquinho de aspecto autobiográfico, porque alguns críticos literários do Machado de Assis, ele fala que nas obras dele ele tem alguns relatos autos biográficos. E A Mão e a Luva, que foi o segundo romance dele, então, galera, A Mão e a Luva já tem um aspecto autobiográfico no livro do Machado de Assis, tá bom? É meio que a personagem ali, a Guiomar, ela é uma moça pobre e por meio da sua ambição, ela tem três rapazes ali interessados nela. E só que pela sua ambição, que ela quer subir de nível social por meio de um casamento, por interesse, ela não consegue às vezes enxergar o verdadeiro amor. Então Machado de Assis vai trazer muito nesse livro aqui, A Mão e a Luva. Mas, ó, vou ser bem sincero, galera, eu tive muita dificuldade, tanto em Ressurreição, tanto em A Mão e a Luva, tá? Ainda acredito que não estou preparado ainda para absorver o máximo possível tudo que o Machado de Assis às vezes quer falar no livro. Já li Dom Casmurros, tive dificuldade também. Agora, um livro que eu gostei muito, eu pretendo reler, mas não vai ser agora, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembro até de algumas coisas e eu gostei muito. Tá? Mas fica aí, A Mão e a Luva. Agora, pessoal, outro livro que eu, até por conta da religião que eu sigo, do cristianismo, do que eu acredito, eu fiquei muito interessado em ler um dos maiores combatentes do cristianismo por meio de ideias. Ele é ateu, que é o Richard Dawkins. Deus, um delírio, ele escreveu. Cara,
esse livro aqui ele é interessante porque o Dawkins, ele a todo momento ele quer ser bem irônico e ele quer ser sarcástico. Então, ele fala que uma das piores, nas palavras dele, ele fala que uma das piores coisas que um pai e uma mãe pode fazer ao seu filho é criar uma criança em uma doutrina cristã. Tem outra coisa também que ele fala no vídeo, ou no vídeo, ó, no livro, sobre, inclusive ele estava numa palestra, eu fiquei até assustado porque quando ele verbaliza a frase que ele meio que quer comparar um abuso sexual de uma criança a uma ele quer comparar o mesmo nível como se a criança ela fosse criada em doutrina cristã. E ele fala que entre o abuso e criar uma criança em uma doutrina cristã, ele fala que o pior é a doutrina cristã. E ele fala que, eu acho que foi em Dublin, que ele falou isso numa palestra, e ele foi aplaudido de pé. Eu fiquei assim, falei, cara, como tem gente assim? Então, o Dawkins é assim, ele é... Eu quero ler até outro livro dele, mas não vai ser por agora. Que eu acho que é o segundo mais famoso, que é o Gênio Egoísta. Né? Mas vai ficar por um bom tempo aí na fila. Mas se vocês têm interesse no assunto, para ver como é que é a mente de um ateu, Deus um Delírio, Richard Dawkins. Agora, galera, aqui começam os livros que eu gostei, tá bom? Não, vou começar por isso que assim, que não foi tanto, não. Alice no País das Maravilhas. Você fala assim, nossa, Thiago, por que você está lendo Alice no País das Maravilhas? É aquilo sobre você trabalhar o seu imaginário. Como ele é um livro infanto-juvenil, tem muitos aspectos assim que você tenta focar no que o autor está querendo falar, né? E para você trabalhar sua mente, para você começar a imaginar, porque assim, galera, a gente sabemos que ler não é fácil, porque a leitura ela te faz você tentar imaginar a coisa que o autor está falando. E isso é muito difícil. Então, assim, não me cativou muito essa leitura, mas alguns aspectos que ele traz aqui filosófico, histórico também, eu achei interessante. Né? Do Lewis Carroll, Alice no País da Maravilha. Tá bom? Outro livro, esse eu gostei muito porque esse livro ele correlaciona com a minha área. Né? Se você tem interesse de conhecer mais superficialmente a anatomia humana, Corpo, um guia para o usuário, de Bill Bryson. Achei interessante que ele traz no livro ele traz essa informação que o beijo, você dando um beijo em outra pessoa, você consegue transmitir quase 13 bilhões de bactérias. Eu achei bastante interessante isso, ele traz muito no livro sobre isso. E outra coisa também que eu achei interessante numa frase do livro, foi ele fala, eu vivo muito isso na minha profissão. E ele fala assim que viemos pela pelve e vamos deixar esse mundo ou vamos morrer pelo quadril. Ele fazendo uma analogia do idoso. Né? E geralmente o idoso, quando ele tem uma comorbidade, ele nunca vai à morte, ele nunca vai a óbito pela comorbidade, mas às vezes por uma queda que fratura um fêmur e aí vem toda uma complicação. Eu achei bastante interessante. Isso daqui tem muita informação. Ó, como é que tá aqui, ó. De tanto que eu anotei, tá vendo? Então fica aí, ó, uma dica. Outra também, galera, eu acho que tem um vídeo falando sobre ele. Maximiliano Kolbe foi para um campo de concentração nazista, deu a vida por um homem, e uma leitura muito, muito, muito edificante também. Edificante porque eu acho que é isso que é você se doar pelo outro.
E quando você está numa situação real, não só da gente falar, né? Eu tenho outro livro sobre a biografia dele, eu pretendo ler, mas não vai ser agora, tá bom? Agora aqui é um escritor, é meu escritor preferido. O Prefeito Escritor, de Graciliano Ramos. 2 retratos de uma administração. Cara, por ser meu conterrâneo, mas não é só por isso, ele escreve muito bem. Ele tem uma sacada assim na escrita dele. E é engraçado que o Graciliano Ramos, antes de ser escritor, ele foi prefeito. E descobriram ele por meio de cartas que ele mandava para o governo, explicando a situação da prefeitura como estava, a prefeitura de Palmeira dos Índios. E cara, como a situação do nosso país é atual. Os nossos problemas da sociedade, ele já relatava aqui. Isso aqui foi em 1920. Deixa eu ver. Rapidão. O livro, o vídeo não ficar grande. Em 1929, galera. Olha só. 1929. Então, livro curtinho, viu? Curtinho. Agora, esse livro aqui eu gostei muito. Eu comprei ele no intuito que eu quero ler as obras desse autor, que é um autor francês, Albert Camus, e até para ser uma, digamos que uma porta de entrada. Mas aqui, galera, você vai ver uma escrita de gratidão, porque o Albert Camus, ele troca cartas com o professor dele, Louis German. E aqui, ó, caro professor German. Caro professor German. Cara, a situação do Camus na época da infância era muito difícil. O pai faleceu. E esse professor que ajudou ele nos estudos. Eu indico muito, indico muito. Você não vai aprender nada de filosofia aqui do Camus, mas você vai aprender a humildade, a gratidão pela pessoa que ajudou ele. E ele escreve, os dois escrevem muito bem, muito bem. Então, recomendação também do que eu li. Confissões de Santo Agostinho, recomendo muito, tem até um vídeo sobre ele. A busca pela verdade, a busca pela conversão. Eu vou tentar ler pelo menos cada um ano, ou uma vez no ano, ler esse livro aqui, porque é um livro muito bom mesmo. Eu já li 2 vezes. Leitura densa, tá bom? Mas assim, como ele vai descrevendo a luta dele carnal, você vai tentando, isso vai te deixando curioso e você quer saber mais e a leitura vai fluindo. Só na parte do 10º livro, que acho que é até o 13º, aí ele vai fazer uma analogia com o livro de Gênesis, aí fica um pouquinho mais difícil, mas muito bom, viu galera? Confissões de Santo Agostinho. Agora galera, esse livro aqui, leio ele todos os anos. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que ele fala que você tem como buscar tem como você buscar sentido no sofrimento, na dor. Você tentar fazer com que as circunstâncias se adaptem a você, para você não desistir. O relato dele aqui é interessantíssimo, galera. Interessantíssimo. Recomendo muito para vocês a leitura Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Tá? Não deixem de ler. Não deixem de ler. Não é um livro difícil, tá bom? Vai ter uma parte aqui da logoterapia que aí sim, eu acho que só é para quem tá bastante interessado em saber sobre a logoterapia. Mas eu achei bastante interessante esse livro, tá bom? Interessantíssimo, eu leio todos os anos. Inclusive tô devendo vídeo no canal dele. Galera, e para fechar,
Esse livro aqui, um calhamaço. Esse aqui eu gostei demais porque Charles Dickens, que escreveu esse livro, David Copperfield, ele fala que é o livro predileto dele. Tem muito relato autobiográfico do Charles Dickens, praticamente ali uma criança que vai tentar conquistar as coisas na vida por ascensão por meio da educação. Então ele vai, por meio da educação, ele vai galgar os espaços sociais e as dificuldades que ele passa, né, numa época da era vitoriana, e os relatos que ele fala, cara, você fala assim, como que uma pessoa... Não, lógico que tem um pouco de ficção, né, aqui, lógico, né, mas boa parte o Charles Dickens, ele passou por isso. Então, assim, ele vai mostrar que, diante das dificuldades, você tem algumas escolhas a fazer para você chegar a algum lugar. Você também depende de muitas pessoas, que as pessoas podem moldar muito você. Ele fala isso, tem até uma frase interessante que as pessoas, elas têm mais poder do que às vezes o ambiente. Né? E com certeza às vezes as pessoas têm um poder enorme de moldar a gente. Né? Então, galera, esse foi o último livro que eu li. Deixem no comentário aí quais livros desses aí vocês já leram, tá bom? Beleza? E vai me desculpando aí, galera, do vídeo, que eu tô meio assim ainda, tô me recuperando. Mas é isso. Essas foram as leituras entre janeiro e junho. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.